querido irmão do canal EBD em Foco. Meu nome é Thiago Rios, eu sou comentarista aqui do nosso canal EBD em Foco, da editora Betel, da lição de adultos. Hoje estudaremos a lição de número 3, com o tema A Oferta de Manjares. Lembrando que as nossas lições elas estão baseadas no livro de Levítico, portanto é importante que cada um de vocês, irmãos, que nos acompanha no nosso canal maravilhoso, no nosso canal da EBD em Foco, examinar as escrituras, lerem o livro de Levítico, ler o capítulo, hoje nós iremos estudar, e o textuário, o texto de referência está contextualizado no capítulo 2, então é importante você ler o capítulo de número 2, é importante você ler o capítulo número 1, o que estava falando antes do 2, e o que está falando depois, que é o capítulo 3, para você ter um pouco de embasamento, para você ter um pouco de conhecimento da circunstância, da situação no qual foi escrito, como foi escrito, em qual modelo o livro de Levítico foi escrito. Com isso você vai ter alguns parâmetros, com isso você vai ter alguns subsídios melhores para você poder explicar na sua aula da Escola Bíblica Dominical. Lembrando a você também que o nosso canal EBD em Foco, do YouTube, ele proporciona a você a escutar simplesmente o comentário e assistir o vídeo em slide. Mas você pode estar baixando o slide, no qual nós ministramos aqui, no nosso site www.ebdinfoco.com. Nesse site você terá acesso aos slides de todas as lições em PowerPoint, Com isso você pode ministrar aulas dinamizadas nas suas classes de aula, na sua escola bíblica dominical. Você também terá acesso a alguns cursos didáticos, curso de como ministrar uma boa aula, como você usar o slide para ministrar uma aula, curso de conhecimento bíblico e assim por diante. Visite o nosso site e eu tenho certeza que você irá ser abençoado com o nosso site. Então vamos voltar para a lição de hoje. O tema é a oferta de manjares. Amém? Vamos para, o textuário, que está em Levíticos capítulo 2, versículo 11. Nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, ofereis oferta queimada ao Senhor. Já observamos aqui que existem duas coisas que na oferta de manjares não tem, que é o fermento e também o mel, E sobre isso nós iremos aprender um pouco mais adiante na lição. Portanto, eu não quero fazer nenhum comentário agora para que eu não venha repetir esses mesmos comentários lá na frente, quando a lição for mencionar sobre essas duas coisas que está faltando, ou melhor dizendo, que a oferta de manjares não deva ter, amém? O Verdade Aplicada, ela vem trazendo o ápice da nossa lição, que é Cristo é o perfeito alimento que Deus enviou a este mundo, e só Ele pode satisfazer todas as necessidades do homem. Para nós adentrarmos nessa verdade aplicada, ou na lição, eu quero passar para a introdução, e na introdução eu quero fazer um comentário sobre a natureza dessa oferta de manjares, o símbolo dessa oferta, o que ela representa, o que ela simboliza. Mediante isso, nós iremos entender um pouco dessa verdade aplicada também. Então, vamos aqui para o texto de referência, e então eu estarei aqui fazendo um comentário sobre a natureza dessa oferta e o símbolo dessa oferta. E quando alguma pessoa oferecer a oferta de alimentos ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. E atrará aos filhos de Arão, o sacerdote, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha, e do seu azeite, com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará como memorial sobre o altar. A oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor, e o que sobejar da oferta de alimento será então de Arão e de seus filhos, coisas santíssimas, das ofertas queimadas ao Senhor. Muito bem. Nós não costumamos fazer a leitura do texto de referência, para não tomar muito tempo, E eu também, nós não costumamos também fazer comentários sobre os textos de referência. Então vamos para a introdução. Hoje eu fiz a leitura, para mudar um pouco aqui a nossa rotina. A introdução nos diz: a oferta de manjares era voluntária e fazia parte do ritual de adoração da nação israelitas. Essa oferta tinha o propósito de conduzir o povo até a presença do Senhor e de abençoar o sacerdote. Muito bem, vamos lá. A natureza dessa oferta, ela é importante nós entendermos a natureza dela, como é que ela
de qual intenção que era essa oferta, para que era essa oferta, né? Quando era essa oferta, ela era produzida, ou melhor dizendo, ela era oferecida, ela poderia ser oferecida de forma pessoal, né? Quando essa oferta era oferecida de forma pessoal, era uma oferta voluntária, amém? Mas também tinha essa oferta, ela poderia ser oferecida de forma pública, né? Publicamente. Então essa oferta, ela acompanhava o holocausto, ou seja, o sacrifício. Amém? Como assim, Tiago? Lembra que quando, por exemplo, Jesus, na lição passada nós falamos sobre isso, quando Jesus nasceu, foi ser apresentado no templo, o sacrifício que foi feito lá foi o casal de pombas, lembra? Para fazer a purificação da mãe de Jesus, né? Naquele momento ali, no caso, ela teria que ser levado pombas para ser purificada ela, né? Porque a sua condição não era muito grande, mas também poderia ser levada também um bode, né? Uma vaca, amém? Porque se ela tivesse muito dinheiro, ela levava. Os ricos, particularmente, eles levavam isso. Como eles não tinham muito dinheiro, eles levaram então um casal de pombas. Mas ainda assim, existiam outras pessoas que não tinham como ter um casal de pombinhas. Então, como é que eles faziam? Eles faziam, então, este bolo, né? Que era esse manjar, que nós falamos a oferta de manjar. Então, quando essa oferta era pública, essa oferta ela acompanhava como se fosse o holocausto, né? O sacrifício, né? Então, deu para os irmãos entenderem um pouco sobre quando essa oferta era oferecida publicamente. Também tinha outra característica, tinha outra forma de ser oferecida, que era ser oferecida pública e privada, né? Então esta oferta, ela era acompanhada com uma oferta de bebida de vinho. Amém? O símbolo dessa oferta, né? Ela simbolizava então a pessoa e a obra de Cristo. A oferta de manjares, no caso aqui nós alguns teólogos chamam de oferta de cereais, né? Como era chamada, né? Era como se fosse Cristo sendo esmagado como símbolo da farinha, né? Com o símbolo do óleo, era como se ele tivesse morrido através do óleo, né? Ele morreu também como se fosse um cheiro suave através do incenso. Algumas coisas que deveriam ter na oferta de manjar. Lembra? A farinha, né? O óleo, deveria ter, no caso o óleo aqui é o azeite, né? E deveria também ter o incenso. Sobre isso nós iremos aprofundar um pouco mais adiante. Na lição ela vai decorrer sobre isso. Também, quando tem aquelas três formas de ser, por exemplo, feito o bolo. Então, sobre isso nós iremos comentar mais na frente quando a lição estiver falando sobre essa forma de fazer essa oferta de manjares. Vamos então lá para os ingredientes dessa oferta. Eu acho que deu para os irmãos entender aí a natureza e o símbolo dessa oferta, para que nós possamos entender um pouco melhor, para aí sim nós então aprofundarmos o nosso conhecimento aqui na lição. Os ingredientes da oferta. Na oferta de manjares não havia derramamento de sangue. Ela representa o ministério terreno de Jesus em toda a perfeição de atitudes e palavras que ele proferiu durante o seu ministério na terra. Quando lemos os evangelhos, aprendemos com Jesus, o homem perfeito. Vemos então o seu relacionamento com os pecadores, a sua atenção para com os que lhe procuravam com um coração sincero e também as palavras duras para os que se aproximavam dele com hipocrisia. Então vamos lá para os ingredientes. A flor de farinha. A flor de farinha era o trigo passado em peneira muito fina e nos dias do patriarca Abraão era utilizado para a fabricação de bolo. Essas farinhas feitas do trigo têm como característica ser bem fina, com os grãos apresentando uma uniformidade, o que representa muito bem o ministério terreno de Jesus Cristo, em que não encontramos acepção de pessoas, nem justiça no relacionamento com os homens. Você não vê Cristo fazendo acepção de pessoas. Não vê. Todas as passagens que você observa que Cristo está em um local, por exemplo, às vezes Cristo... Lembra daquela passagem quando Cristo foi mais os discípulos, estava caminhando mais os discípulos, e ele falou assim, vai até a cidade, me esqueci o nome da cidade, e comprar pães, e ele se encontra com a mulher no poço, e a mulher vai e chega perto de Cristo, e Cristo fala assim, me dá um pouco de água, e ela fala assim, como tu sendo judeu pede a minha água, sendo que eu sou samaritano, ou seja, Cristo não fez acepção de pessoas naquele momento, lembrando que naquela época,
havia uma briga muito grande entre judeus e os samaritanos, né? Eles não se comunicavam, eles não se falavam. Lembra da parábola do bom samaritano? Pois é. Então, Jesus ele não fez em nenhum momento a acepção de pessoas. Lembra daquela mulher que lavou os pés de Jesus com perfume, né? Se não me engano, na casa de Pedro. Então, assim por diante, você vai observar Cristo, em inúmeras passagens bíblicas, ele sendo humilde, ele não fazendo acepções de pessoas. O azeite. O azeite na oferta de manjares é símbolo do Espírito Santo. A flor de farinha era amassada com azeite, simbolizando então o quê? A concepção de Jesus no ventre de Maria. O Verbo se fez carne e, através do Espírito Santo, no ventre de Maria. A concepção da humanidade de Jesus Cristo pelo Espírito Santo no ventre de Maria é um dos profundos mistérios que nos revela a palavra de Deus. Indiscutivelmente, grande é o ministério da piedade. Deus foi manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Lembra, é bom nós lembrarmos isso nas nossas lições, que Cristo, ele nasceu com concepção virginal, como no caso a senhora dizendo. A Maria deu luz a Jesus, ela sendo virgem. Lembra de ensinar isso na escola dominical. Fala um pouco sobre isso, a concepção virginal de Jesus. Ou seja, José e Maria não tiveram ações sexuais enquanto Cristo não nasceu. Amém? Amém. O incenso. O Senhor Deus revelou a Moisés como o incenso deveria então ser feito, quais os alimentos fariam parte da sua composição e a quantidade exata destes elementos. O Senhor também disse a Moisés que ninguém poderia fazer para o seu próprio uso, mas somente para oferecer ao Senhor, a Deus, pois era algo santíssimo. O incenso nessa oferta demonstra que em todo o seu ministério terreno, Jesus nunca fez nada para a sua própria glória, mas sempre para a glória de Deus. Gente, isso é profundo. Muita gente está no reino de Deus buscando interesse próprio. Muita gente está fazendo as coisas do Senhor, querendo se aparecer, querendo se mostrar. Nós somos cansados de vermos isso nos nossos congressos. Somos cansados de vermos isso nos púlpitos de nossas igrejas. Pessoas que querem se aparecer, pessoas que, através do ministério, querem se promover. E isso não é exemplo de um cristão. Lembra que Cristo foi humilde o suficiente. Cristo, tudo que ele queria era fazer aparecer a glória de Deus, fazer a vontade do Pai. E não é diferente conosco. Nós temos que procurar fazer a vontade do Pai. Amém? Tópico número 2. Trazendo então a oferta aos sacerdotes. Deus nos ensina na sua palavra que devemos então ofertar ao Senhor em gratidão pelas bênçãos que ele nos concede por sua infinita bondade na sua casa. Os israelitas foram ensinados a levarem dos seus bens para o Senhor. Desse modo, os sacerdotes eram também abençoados. Pela palavra de Deus, vemos que sempre que o povo assim procedia, a bênção do Senhor era abundante sobre o seu povo. Amém. Então vamos adentrar um pouco aqui sobre esta questão de levar a oferta ao sacerdote para eles apresentarem a Deus e ficar um pouco para os filhos de Arão. Entregue então aos filhos de Arão. O que era trazido como oferta de manjares ao Senhor era entregue nas mãos do filho de Arão. Este sacrifício nos ensina que devemos trazer nossas ofertas para serem entregues nas mãos daqueles que estão com essa responsabilidade na casa do Senhor. Como foi agradável ao Senhor que assim fosse com a nação de Israel. Também é agradável a Deus que este mesmo princípio hoje seja um fundamento em a igreja. Assim como Deus abençoou o seu povo no passado, ele também abençoa o seu povo hoje. Muito bem. Lembra que nessa época aqui, os sacerdotes, né, eles ofertavam a Deus, ofereciam o sacrifício do povo a Deus. Tinha que levar a oferta para eles, para que eles então apresentassem a Deus. No dia de hoje, nós podemos apresentar a Deus as nossas ofertas, os nossos sacrifícios. Por quê? Porque nós somos sacerdócios reais. Nós fomos um povo adquirido, nação eleita, fomos comprada com o sangue de Jesus. Porém, isso não nos isenta de pegarmos as nossas ofertas e levarmos no templo
melhor dizendo, é isso mesmo, no templo no qual nós congregamos, nas nossas congregações. Por quê? Porque as nossas ofertas é para mantimento. Lembra que nessa época os filhos de Arão sobreviviam somente da obra de Deus. Eles praticavam, ou seja, eles eram totalmente 100% vivendo na obra do Senhor. Portanto, todas as tribos trabalhavam, né, em pró para a tribo, né, se não me falha, a tribo de Levi, né? Ou seja, a tribo de Levi então era responsável para ficar somente cuidando das coisas de Deus. Amém? Então, era dessa forma que os filhos de Arão, que Arão fazia as coisas do Senhor. Ou seja, eles eram responsáveis somente com as coisas de Deus. Hoje, nos nossos tempos, é dessa forma. Existem irmãos, ou melhor dizendo, pastores, obreiros, alguns irmãos e irmãs que vivem somente fazendo a obra do Senhor. Então, é necessário que nós, membros da Igreja do Senhor, congregantes, né, membros da instituição, levamos as nossas ofertas ao templo para que essas ofertas mantenham esses irmãos com saúde e que dê a eles, né, uma forma deles viver bem e para que eles possam ficar mais à vontade em examinar as escrituras, em buscar ter mais conhecimentos, para que eles venham a nos ajudar, né, nessa caminhada cristã. Amém? Talvez ficou um pouco meio cá o meu comentário, é porque é muito complicado nós comentarmos sobre isso, né? E talvez eu tenha um ponto de vista, mas nós temos que diferente da lição, e talvez você também tenha um ponto de vista diferente da lição, mas nós estamos aqui para comentar aquilo que a lição está lecionando. Amém? Lembram disso? Tópico número 2, o segundo subtópico. Parte da oferta era queimada, ou seja, parte dela. É importante observar esse trecho da palavra de Deus. E o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. Tudo o que fazemos para Deus deve ser como essa oferta, queimada sobre o altar. Nada pode impedir ou tirar o galardão pelo que fazemos para o Senhor. O serviço do salvo, feito para o Senhor nesta vida, está diante de Deus. As orações, o jejum, a evangelização, a contribuição. Tudo então está sobre o altar e terá a sua perfeita recompensa, ou seja, o galardão que está nas mãos do Senhor para dar a cada um segundo as suas obras. Meu amigo, tudo que você faz no reino de Deus, lembrando a você, se você não está fazendo com interesse próprio, se você está fazendo porque você é grato a Deus pelo que Ele fez por você na cruz do Calvário mediante Cristo, meu amigo, você será retribuído no céu com seu galardão. E isso é indiscutível. Subtópico 3 do ponto número 2. Parte da oferta era dos sacerdotes. Ou seja, parte era de Deus, uma parte da oferta era do sacerdote. Não era tudo para o sacerdote, mas somente o que lhe era permitido pelo Senhor. Assim como existe a responsabilidade do ofertante, também existe a do sacerdote em atentar para o que diz o ritual do sacrifício, pois a oferta não pode ser profanada. Aprendemos com isso que tudo deve então ser feito conforme estabelecida pelo Senhor, para que seja sempre para a sua glória. Ou seja, fazei tudo para a glória de Deus. O texto de Levítico, e o que sobejar, porque tudo é oferecido primeiramente para o Senhor, mas aqueles que o servem também são abençoados. Assim, aprendemos que o sacerdote come do que é oferecido no altar. Não sabeis vós que os que trabalham nas coisas sagradas comem do templo, e os que servem no altar participam das coisas do altar. 1 Coríntios 9, 13. Muito bem? Eu fiz um comentário sobre isso no subtópico passado, né? Só para acrescentar um pouco aqui, né? Gente, existem muitos pastores enganosos. Existem. Mas existem muitos homens de Deus. Amém? Então, examine a sua igreja, examine o seu pastor, vê o que ele está fazendo com as ofertas, vê o que ele está fazendo com o dízimo. É direito seu, é direito do membro batizado na instituição. Ele tem que saber o que está sendo feito com o dinheiro. Amém? Como eu falei, eu não quero aqui me aprofundar, né, falando sobre isso.
Amém? Só estou aqui para comentar sobre o que a lição está falando. Eu estou abrindo um parênteses. Mais uma vez eu repito, examine, não custa nada, né? É porque da mesma forma que existe muita gente serva do Senhor, mas existem muitas pessoas que são fraudulentas, pessoas que estão avacalhando com a obra de Deus. E eles serão cobrados no dia do juízo. Amém. Vamos para o tópico número 3, que aqui no tópico número 3 eu tenho certeza que nós iremos aprender muita coisa, né? Vamos fugir um pouco então sobre agora essa questão de dinheiro, né, de oferta. Preparando então a oferta, né? A oferta devia ser preparada em casa e levada aos sacerdotes, ensinando-nos que o culto começa em casa. Olha só, o culto de casa, olha só, junto com a nossa família. Mas Deus tem um lugar escolhido por ele onde devemos levar as nossas ofertas. No Antigo Testamento era no tabernáculo, mais tarde no Templo de Salomão. Hoje a igreja, ou melhor dizendo, hoje na instituição no qual nós fazemos parte, né, tem os seus locais de culto e o cristão tem o dever e a obrigação de estar presente para adorar ao Senhor. O Templo de Salomão, né, aqui a imagem aqui, né, o tabernáculo e a igreja. Gente, quando eu me refiro à instituição, é porque eu não gosto da palavra de nós chamarmos os templos de igreja. Por quê? Porque a igreja somos nós. O templo é simplesmente um templo, uma instituição. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja do Senhor. Amém? Então vamos lá. Subtópico número 1, uma oferta sem fermento. O fermento, juntamente com o mel, não era permitido na oferta de manjares. Não deveria haver nada que azedasse, nada que fizesse a massa levedar. A oferta simbolizava o homem perfeito, Jesus Cristo, em seu ministério terreno. E em Cristo não há sabor de azedume, né? Em seus ensinos, nos milagres por eles realizados, no convívio com os pecadores, nada nele demonstra algo susceptível de fazer inchar, ou seja, nada no ministério de Jesus você vai ver que ele faz alguém sair zangado nos seus escribas e os fariseus, sem sombra de dúvida. Mas quando eu me refiro a inchar ou a azedar, eu me refiro a fazer coisas errôneas, né? A fazer pessoas saírem de lá com seu ego para baixo. Não, todas as pessoas, a não ser os fariseus e escribas, que iam lá na intenção de se prejudicar, mas todas as pessoas que tinham a intenção de aprender com Cristo, saíram de lá transformados, saíram de lá felizes, saíram de lá iluminados com a luz que é Cristo Jesus. A sua palavra podia por vezes ser enérgica e penetrante, mas nunca era áspera. O seu caráter e o seu comportamento mostraram sempre a realidade de quem andava na presença de Deus. Amém? A oferta cozida no forno ou na caçoula. Vamos lá. A oferta podia ser cozida de 3 maneiras: no forno, na caçoula, ou seja, um vaso, né, que se queime perfumes, um vaso de barro para cozinhar, ou na sertã, frigideira larga e de pouco fundo. Vamos lá. Cozida, né? Ela poderia ser cozida. Vamos lá. Cozida por meio de seus sofrimentos. Frito e assados, por exemplo, né? Deus viu o seu sofrimento, né? Mas não foi visto por homem. Ou seja, quando era assado, né? Foi visto por Deus, mas não por homem. O sofrimento de Cristo, né? Quando era frito, né? Ou melhor dizendo, quando era assado, nós estamos falando aqui só uma conjecturação. Quando era assado, podia ser visto tanto por Deus como por os homens, o sacrifício. Quando era somente frito, era somente visto por Deus, amém? E não por homens, né? Isso tipifica, né, a forma que Deus via o sofrimento de Cristo, né? E a forma que os homens viam o sofrimento dele, amém? Era só uma conjecturação aqui, é só para dinamizar um pouco a nossa aula, né? Esses 3 modos de cozer, né, sugerem os tipos de sofrimento que Jesus enfrentou durante o seu ministério, como também as experiências que o salvo enfrenta durante a sua vida. Essa é uma oferta que agrada a Deus e é chamada de cheiro suave. Lembra do incenso? Porque tipifica o sofrimento de Cristo. Enfrentou e que também todos os que querem seguir a Cristo terão que suportar. Essa oferta
não sugere o sofrimento por causa da ira de Deus, mas sim o tipo de sofrimento que o cristão passa nessa vida por ser fiel a Ele. Jesus foi perfeito em todo o seu ministério terreno e suportou todo tipo de sofrimento, enfrentando então oposições, perseguições e incompreensão por sempre fazer a vontade de Deus. Gente, isso tem que ser frisado. Cristo veio e fez a vontade de Deus. E pronto, ponto final. Cristo não fez vontade de homem algum. Da mesma forma, temos que ser nós. Nós temos que fazermos a vontade de Deus. Esquecermos vontade do homem. Esquecermos vontade, com todo respeito, né? Se o seu líder, né, espiritual, se o seu pastor, se o seu dirigente não estiver sendo dirigido pelo Espírito Santo, meu amigo, não vai na onda dele. Examine direito quando o seu dirigente, quando o seu pastor mandar você fazer alguma coisa, né? Ou aconselhar você de alguma forma, né? Examine. A Bíblia diz para nós examinarmos tudo, né? Abster-se do que é mal e absorver aquilo que é bem, né? E se afastar daquilo que é mal. Amém? A oferta, então, com sal. Olha só, nós somos sal dessa terra, hein? O sal, então, era obrigado na oferta de manjares. O sal tem muitos símbolos na Bíblia. Era considerado uma preciosidade entre as nações da região do Oriente e da Antiguidade. Proporcionava, então, sabor às oferendas, que em apeste, quem a parte seria dadas aos sacerdotes. Preservava da corrupção, né? É o símbolo da perpetuidade, ou seja, aliança de sal. A conclusão que nós temos, prezado ouvinte, lembra que o sal conserva, né? Então nós somos conservadores, correto? Correto. Então nós temos o sal em nossa vida. O crente que não é sal, o crente que não tem aquele gosto, que não tem tempero, meu amigo, ele não é salvo em Cristo Jesus. O salvo em Cristo Jesus, ele tem sal. Aonde ele chega, ele dá aquele gosto. Aonde ele chega, ele ilumina o ambiente. Amém? A conclusão é que ofereçamos constantemente o nosso melhor a Deus, sempre com um coração grato e acompanhado de louvor e oração, com resultado de uma vida purificada pelo sangue de Cristo, pela palavra de Deus e ação do Espírito Santo. Prezado ouvinte do canal EBD em Foco, lembra que a oferta de manjares, lembra isso, poderia ser oferecida tanto como holocausto, como poderia também ser oferecida também com gratidão, com a forma de querer se aproximar ainda mais a Deus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Aqui no final da lição tem os questionários com todas as perguntas e respostas, né? Também temos aqui no final da lição, né? Mais uma, como é que eu posso falar assim? Uma ética, uma forma de ser ético, né? Se você adquiriu esse slide fora do site oficial do EBD em Foco, saiba então que ele foi pirateado. O EBD em Foco não autoriza a venda e a distribuição dos seus slides em PowerPoint fora da sua plataforma. Fique então por dentro do nosso conteúdo da Escola Bíblica Dominical acessando o nosso site www.ebdinfoco.com. Muito obrigado. Vai desculpando se eu me prolonguei muito, né? Comente aí embaixo, dê o seu like, né, para que nós possamos aqui de alguma forma, de alguma maneira melhorar o nosso desempenho e que Deus em Cristo nos abençoe e tenha uma boa aula na sua Escola Bíblica Dominical.